Então ontem nós falávamos sobre que para exercitar a fé nós precisamos ter uma consciência limpa, renovar a nossa mente, metanoia. Às vezes nós somos bombardeados, né, por aquilo que os nossos olhos vê, por aquilo que nós estamos sentindo, por aquilo que nós estamos tocando, né? Isso ele pode até prejudicar a fé. Não a fé natural, mas a fé sobrenatural. Porque a fé natural está baseada, com certeza, nas coisas naturais, o tato, o olfato, a audição, o paladar, a visão. E ontem nós falávamos até sobre isso, né, no pós-peniel. Que muitas pessoas elas deixam de agradar a Deus. Por quê? Porque elas estão exercitando uma fé natural. Quando Deus colocou uma partícula de uma fé sobrenatural, para nós crermos, exercitarmos a fé no impossível, no inatingível, no invisível. E hoje você vai ver que para exercitar a fé é necessário um ingrediente muito importante na vida de todos os seres humanos. Mas aqueles que estão em Cristo, muito mais, que é o amor. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz assim a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo escreve, né? Aqui em Gálatas 5, 6, ele diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que é operada pelo amor, ou que atua pelo amor em algumas tradições. Algumas tradições também dizem assim, porque em Cristo Jesus nem, né, quer dizer, nem gregos, outra nacionalidade, tem valor algum. Né, falando sobre tribos, falando sobre nações, mas o que importa é a fé que atua pelo amor. Então, muitos não conseguem entender que quando nós exercitamos a fé, a primeira coisa que Deus exige de nós é que nós exercitemos o amor verdadeiro, porque esse amor, juntamente com a fé, foi derramado no nosso coração. Romanos 5,5, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Para quê? Por quê? Qual é a finalidade? Né? Nós amarmos a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. 1 Timóteo 1,14 diz assim, ó, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender esta exigência que o próprio Senhor Jesus demonstrou, né, nele mesmo, amando aos seres humanos, amando o próximo, dando a sua vida. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele disse, ninguém tira a minha vida, mas eu dou por amor em resgate de muitas vidas. Então, ao examinar este versículo agora de Timóteo, ele revela que a graça, que é favor não merecido, através da fé em amor. Todas as pessoas que amam de verdade não terão nenhuma dificuldade de exercitar a sua fé. Eu não me canso de dizer que quando aquela mulher cirofenícia, né, ela vem pedindo a Deus, a Jesus, né, pedindo um milagre para sua filha está endemoniada, diz a palavra, e ela veio e disse, olha, eu vim aqui e Jesus vai tratar essa mulher, parece que com desdém, parece que Jesus está tratando essa mulher, né, com uma certa ira no coração, parece que Jesus está tratando essa mulher, né, com indiferença, porque ele vai dizer o seguinte, não é lícito que eu tire da boca dos meus filhos o pão e deite aos cachorrinhos. Que palavra difícil, meus amados, mas o que será, qual seria o propósito do Senhor Jesus agindo dessa forma? Claro que Deus conhece todas as coisas, Jesus conhecia o coração daquela mulher, mas ela sai com uma pérola, ela diz assim, olha, mas o Senhor pode muito bem, né, dar o pão para os seus filhos, mas eu quero dizer que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Veja que coisa impressionante. Aí Jesus realmente constatou que havia no coração dela amor pela sua própria filha. Quer dizer, se você não consegue exercitar o seu amor, o milagre não pode acontecer. Todas as vezes que Jesus operou um milagre no seu ministério, ele teve compaixão, ele teve amor, ele operou o milagre porque aquelas pessoas conseguiram demonstrar o verdadeiro amor mediante aquela situação ou por aquelas pessoas das quais
elas estavam pedindo milagre. Então a mulher estava dizendo o seguinte: oh, se o senhor quiser me chamar do que o senhor quiser, não tem problema nenhum. Eu vim buscar a bênção da minha filha. Eu quero dizer para o senhor que, se for necessário comer as migalhas, eu vou comer, mas a bênção da minha filha eu vou levar. E Jesus disse: vai, assim como você acreditou, você recebeu o milagre. E aí, quando ela sai, o Senhor chama os discípulos em particular e diz assim: está vendo aquela mulher? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por quê? Muito amor. Então nós precisamos, meus amados, rever alguns conceitos que nós temos. Eu dizia ontem, né, a respeito de fé, porque às vezes as pessoas querem que Deus opere o milagre na força do braço, pela força da mente, quando é pelo poder do amor. Então o poder da fé vai depender, sim, do amor para poder concretizar o milagre. Efésios 3,17 diz assim, ó: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha que coisa linda. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é algo muito importante. Ele está fazendo uma colocação surpreendente. Olha só, surpreendente. O meu coração deve estar o quê? Arraigado, alicerçado em amor, se é que Cristo habita no vosso coração pela fé. Então, arraigado está dizendo pela raiz, tem que estar em profundidade, né? Quando você lê Tito, é impressionante, na palavra de Deus ela vai se completando, né? Tito 2,2 assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na consciência. Aqui está falando de uma consciência, está falando, né, de uma fé sadia. Então quer dizer que tem fé doente? Tem os doentes na fé, tem os fracos na fé, tem os que têm uma fé morta. Tiago fala sobre isso: você mostre a sua fé e eu mostrarei as obras pela fé, porque a fé sem obras ela é morta. Então, meus amados, infelizmente alguns cristãos, quanto mais velho, infelizmente, não estou falando de idade, dentro de uma igreja, menos parece que consegue exercitar o amor e menos os milagres acontecem. Simples assim. Se não tiver amor, não haverá resultado. Sua fé ela é inoperante. Quando a Bíblia diz assim, que nós devemos viver pela fé, Abacuque 2,4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Este profeta, né, Abacuque, que ele pensa que ele está bem com Deus, o Senhor chega e vai falar que ele vai levar cativo o povo de Israel. E Abacuque disse: não, Senhor, o Senhor vai levar para a Babilônia. Misericórdia. Não. Vou fazer, e quero que você escreva em letras gigantescas, para que quando quem passe pela rua saiba o que eu vou fazer com Israel. Mas, Senhor, porque a tua alma está inchada, e você que deveria viver pela fé, porque o justo viverá pela sua fé. E aí que ele muda o discurso, o profeta Abacuque, e ele vê realmente que tem que servir a Deus acima de tudo. Tanto é que vai dizer assim depois, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que dos currais as ovelhas sejam arrebatadas, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, meus amados, se eu desejo exercitar a minha fé, em primeiro lugar, eu preciso amar a Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, entendendo que é Ele, o autor, exercitando a fé nele, amando o meu próximo como a mim mesmo. Aí sim o milagre vai acontecer. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nós lemos ontem, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui o apóstolo Paulo, ele pega este versículo de Abacuque, né, e ele traz de novo para o momento. Ele vai falar sobre isso: o justo viverá por fé. Depois você vai ver em Hebreus: o meu justo viverá pela sua fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Filipenses 3,9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei,
senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar sobre justiça, né? Muitas vezes nós estamos recebendo de Deus a paga, a semeadura, dentro da lei da reciprocidade. Se não está acontecendo nada na sua vida, é Deus fazendo justiça mediante a sua fé. Vou ler de novo. Ao ser achado nele, em quem? Cristo, não tendo justiça própria, porque às vezes a pessoa quer que Deus opere um milagre, achando que ele é merecedor. Não, o senhor tem que fazer, porque se o senhor não fizer, e não sei o quê. Meu irmão, não funciona desta maneira. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Nós não estamos vivendo mais pela lei. E nessa época, apóstolo Paulo não está vivendo mais pela lei. E ele está dizendo, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Amados, você sabia que o trono de Deus, ele está firmado na sua justiça? Quando Deus vai operar um milagre, existe um meio de Deus operar um milagre. É através de Jesus. Eu sempre digo que é como se Jesus fosse a lente de Deus. Se ele olhar fora dessa lente, não tem como operar um milagre. Mas quando ele olha por Jesus, pelo que Jesus sofreu, pelo que Jesus pagou naquela cruz, então eu sou justificado em Cristo Jesus. Por isso os milagres acontecem. Não existem milagres fora de Jesus. Se você desfocar, se você sair do foco, você não recebe o milagre. Olha o que diz 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então esqueça a questão de você querer ver para poder crer. Né? Você tem que crer sem conseguir enxergar, sem ter o visual, sem você estar ali na frente, né? Você, puxa, eu preciso de um milagre, mas não estou vendo neste momento, né? Então, Gálatas 3:25 diz assim, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Efésios 4:5 diz assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma só fé em Cristo, sim. E existe a fé natural, né? Mas para receber o milagre de Deus, eu e você precisamos exercitar a fé sobrenatural. Ainda falando sobre ser justificados em Cristo Jesus, Romanos 5 diz assim, ó, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pessoa que vive pela fé, eu já vi pessoas dizer assim, agora eu estou num aperto terrível, olha, está tudo dando errado, mas eu estou vivendo pela fé. Não, se você estivesse vivendo pela fé, por mais dificuldade que tenhamos, nós temos convicção, esperança, não há desespero na alma, não há angústia. Por quê? Porque a paz, nós estamos vivendo pela fé, é diferente. Então, irmão, eu estou num aperto aí, estou numa tribulação, estou numa dificuldade, estou no deserto, estou pagando um preço alto, é que estou vivendo pela fé. Não quer dizer que você que vive pela fé não passe por tribulações, dificuldades, só que você tem paz de espírito. Então, meus amados, e ao falar de fé, nós não poderíamos deixar de falar sobre Abraão. Abraão se tornou o pai da fé, numa época remota, numa época difícil, numa época que não se ouvia falar sobre fé. Não se cantava sobre fé, não tinha um estudo sobre fé, não tinha mensagem sobre fé, mas ele alegrou o coração de Deus, porque a Bíblia diz que ele creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Quando você vai para Hebreus, no capítulo 11, você vai ver a galeria dos heróis da fé. E aí você fica impressionado que eles pela fé apagaram o fogo, pela fé foram cerrados ao meio, pela fé aconteceu coisas maravilhosas e terríveis, mas eles se mantiveram firmes na sua fé. Então, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, né? Então nos diz que Abraão se tornou
o pai da fé, pela justiça. Então ele era um homem justo e ele passa então a viver essa vida que o Senhor lhe propõe já naquela época. E quando a gente fala em justificação, né, que eu sempre digo que é ser colocado na linha exata, é estar de acordo, podemos dizer assim. Gálatas no capítulo 5, versículo 5, Gálatas 3:9 diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vou ler de novo. Gálatas 3:9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então veja, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, Cristo se manifestou. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Quando você vai para Gálatas 5:5, diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Gálatas 6:10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da fé, ou os da família da fé, ou os domésticos da fé. A palavra de Deus nos revela. Então existe algumas deficiências. Alguns que querem exercitar uma fé que não é pura, a mente ainda está meio que conturbada. Por isso, quando nós falamos sobre uma fé consciente, uma fé pura, uma fé limpa, né? Dizíamos ontem que a fé é como um músculo, tem que ser exercitado por nós. Mas como? Se nós não conseguimos exercitar o amor, não conseguimos desenvolver o amor, não conseguimos provar a Deus que nós amamos de verdade. Pastor, é muito difícil. É difícil se você não fizer por amor. Tudo é difícil. Se você não tiver um pouquinho de amor no trabalho que você faz, amor dentro da sua casa, amor pelos seus filhos. Então, Deus é amor, é uma fonte inesgotável de amor. E nós nascemos dele. Se nascemos dele, se somos nova criatura, o novo homem, ele tem esta oportunidade, esse direito de exercitar o amor verdadeiro. Interessante porque a fé, embora ela seja um músculo, ela pode ser aumentada. Talvez você vê pessoas pedindo fé a Deus. Amanhã a gente vai estar falando um pouquinho mais, se der tempo. A pessoa, Senhor, me dê fé, por favor, eu preciso de fé. Irmãos, você já viu alguém pedindo músculo? Músculo. Deus me dá músculo. Não, se você quiser ver os músculos, você precisa exercitá-los. Então você vê às vezes aqueles homens bombadão, né? Até mulheres, porque exercitam. Fé é como se fosse uma musculatura espiritual. Então eu coloquei aqui, Lucas 17:5 diz assim: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E às vezes nós estamos pedindo mais fé, se nem aquela que nós temos está sendo exercitada. E Hebreus 11:2 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Se lembram ontem quando eu falei que o apóstolo Paulo estava esperando a resposta dos Tessalônicos e não vinha? Ele mandou o seu filho até aos Tessalônicos, né? E fazia mais de um ano que ele não tinha respostas, e agora veio a resposta. E Timóteo disse assim: olha, realmente a igreja está viva, a igreja está forte, existe um amor entre eles que é algo maravilhoso. E o apóstolo Paulo então vai escrever um mictã, né? Uma carta de desabafo até. Olha, vocês me perdoem, mas eu já não suportava mais, porque eu queria saber da vossa fé. Vindo agora, Timóteo, de vós para nós, trouxe boas notícias da vossa fé. Então, como está a sua fé? Você está realmente de acordo com a palavra? A sua fé está dando notícias de que você é um bom cristão, um crente como Abraão, diz a palavra? Então, portanto, meus irmãos, nós temos que exercitar a fé. Olha só o que diz 1 Pedro 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O ápice é a salvação. Então, não só para receber coisas, né, milagres financeiros, conjugal, físico, mas a nossa fé
ela pode sim alcançar a salvação da nossa alma. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mateus 9:29, então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-vos conforme a vossa fé. Então o que está acontecendo hoje na sua vida é em conformidade à sua fé. Então se você está sendo poderosamente abençoado, é porque você está usando poderosamente a sua fé. Se não está acontecendo nada, porque você não está exercitando a sua fé. A justiça de Deus é o equilíbrio que nos dá condições de continuar essa vida cristã. Então eu vejo muitos crentes queixosos. Ai, pastor, por que Deus não abre as portas? Pastor, eu queria tanto que Deus operasse um milagre na vida do meu marido. Eu pergunto, ama a alma do marido mesmo? Por amor, Deus realiza os milagres. Então todos nós precisamos ser justificados pela fé. Romanos 3,30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Isso aqui vem complementar Gálatas 5,6, porque para Deus nem circunciso, circuncidado tem valor algum, o que importa é a fé que é operada pelo amor. Por que Deus não opera mais milagres hoje na nossa igreja? Porque está faltando amor. Falta-nos amor. Essa aqui é a verdade. Filipenses 3,9 diz assim, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, e justiça que procede de Deus baseada na fé. Nós já lemos esse versículo. Agora note Hebreus 11,4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Ora, qual que foi o resultado das ofertas? Um e o outro, Abel e Caim. Ambos ofereceram a Deus uma oferta. O grande problema não estava na oferta em si. A oferta ela era boa, ela era agradável, mas o grande problema foi que Abel, por não amar a Deus, Caim, né? Acredito que por não amar a Deus, não fez no tempo certo, porque a Bíblia diz que Abel trouxe da primogenitura do seu gado, né? E a gordura deste. E Caim deixou para o final dos tempos. Quer dizer, irmãos, quando a gente ama, a gente não deixa para depois. Quando a gente ama de verdade, a gente faz tudo e mais um pouco no momento certo. Eu e a minha fé em Cristo Jesus. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Dizer, que não disse ontem, né? Lá em Joinville, encontrei aquela senhora e a senhora dizendo que tinha uma fé tremenda em Deus. Se o senhor soubesse a fé que eu tenho. Mas logo ela começou então a dar uma relação de problemas. Meus filhos estão nas drogas, meu marido está doente, eu também estou muito doente. E começou a abrir um leque de grandes coisas terríveis que estavam acontecendo na sua vida. Eu não falei nada, mas eu fiquei perguntando, falei, meu Deus, e esta fé que ela disse que tinha, onde que está? Deve estar em algum lugar no coração, quem sabe no porão, guardado as 7 chaves, porque não estão exercitando a fé. A maioria do povo de Deus não consegue exercitar a fé. Tiago, no capítulo 2, versículo 22, diz assim, vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Eu amo tanto a igreja, pastor. Eu amo a nossa igreja, mas não faz nada por ela. Eu amo tanto o meu pastor, mas não faz nada por ele. Que fé é essa, sem amor? Então não existe amor, meu irmão. Se não existe amor, a fé está estagnada, paralisada, presa, sufocada, minorada. Não tem como nós exercitarmos a nossa fé se não for pelo amor. Então eu vejo assim que às vezes falta o amor, né, para as pessoas até ir à igreja cultuar a Deus, não estão fazendo por amor, mas mais por necessidade.
porque estão precisando de um milagre, porque quando tudo vai bem na vida deles, eles não cultuam a Deus. Podem cultuar a Deus, mas opinam em viver a sua vida dissolutamente, relaxadamente alguns, né? Então tem aqueles que não sabem ir além. O amor vai além, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não se ufana, não se soberbece, não arde em ciúmes. O amor não mede distância. O amor, ele vai além, a quem, né? Mateus 9:29 diz assim: então lhe tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. Marcos 2:5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, teus pecados são perdoados. Lucas 7:50, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai e tem paz. Então a fé, ela salva, a fé, ela liberta, a fé dentro, quando passa por este crivo chamado amor. Olha que versículo interessante, Romanos 1:17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a gente leu ontem, né? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Tiago 2:18 diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então que fé é essa que eu não vejo resultado? Que tipo de fé é essa que quanto mais o tempo passa, mais desanimado eu estou com Deus, com as coisas de Deus, com o ministério. Então, irmãos, devemos pedir para o Senhor até aumentar a nossa fé, fazê-la crescer, mas não posso pedir mais fé do que eu já tenho, porque se Deus colocou uma partícula de fé no meu coração, eu preciso exercitá-la. Lucas, a gente falou sobre isso, né? Os discípulos pedindo, os apóstolos disseram, aumenta-nos a fé. Ora, então eu preciso perceber, entender que para que a fé ela seja aumentada, tenho que aumentar também o amor. Tem que ser exercitado o amor. Então nós vivemos pela fé, não pelo que vemos, 2 Coríntios 5:7. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo nessa caminhada de fé, porque nós precisamos caminhar pela fé. O meu justo viverá pela sua fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Muitas vezes precisamos purificar o nosso coração para poder exercitar a fé. Tirar o desamor, a incredulidade, tirar do nosso coração qualquer dúvida que nós temos a respeito da palavra de Deus. Atos, no capítulo 15, versículo 9, diz assim, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Então, às vezes, nosso coração está dentro de um desamor, sabe? O nosso coração não está bem. O nosso coração, quando fala de coração, fala da emoção, fala da alma, né? Os sentimentos que nutrem ou não o nosso coração. Quando você vai para Atos, no capítulo 16, versículo 5, diz assim, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava o número. Por quê? Porque todo mundo, eles, o que tinha, repartia. Havia o amor verdadeiro no coração daquele povo. Ninguém daqueles que tinha dizia que era seu, mas todos tinham tudo em comum. Partiu o pão em casa, repartiu entre eles. Hoje, irmãos, às vezes existe aquela patotinha, né? Aquele grupo de pessoas elitizadas, selecionadas por nós, e o convívio é aquelas pessoinhas, aquelas pessoas do convívio, e a gente não consegue ir além daquele grupo. Ao invés de nós exercitarmos a nossa fé até com os nossos inimigos, que a Bíblia diz que eu tenho capacidade de amar até os meus inimigos. Imagina a hora que você estiver amando o seu inimigo, o tamanho dessa fé em exercício, como não será? Então, meus amados, Romanos capítulo 4, versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão, ou Abrão, na época, né?
quando ele oferece o seu filho, interessante porque isso foi lhe imputado como justiça, e ele passa então a viver uma nova vida. Depois daquele quase sacrifício, né? Quem foi para o abate, para o sacrifício, foi o carneiro que Deus havia provido. Então, ele passa pelo crivo de Deus, pela justiça exercitada em Deus e pela fé. Ele se torna o pai da fé porque ele, por amor a Deus, ele realmente entregou o seu filho ao sacrifício. Não sacrificou, mas entregou naquele altar. A pergunta que não quer calar, né? Será que nós estamos nos sacrificando em amor para com a obra de Deus, para com o ministério? Ou nós estamos apenas servindo a Deus por aparência? Então assim, diz Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então uma pessoa que não faz jus à palavra de Deus, não dá liberdade, não ouve a palavra, tem preguiça. Hoje nós temos aí um material farto, até pela internet, né? YouTube, Facebook. Nós temos hoje a oportunidade de fazer crescer esta fé, e muito, mas são poucos os que estão exercitando ou exercendo o amor verdadeiro para que esta fé venha ter a operacidade. Romanos 14:1, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Aí você vê aquela pessoa, né, que ela está até exercitando a sua fé erradamente. Então olha o que o versículo está dizendo, acolhei o débil na fé. 1 Coríntios 2:5 diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 12:9, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Então veja que existe várias colocações, versículos, que vão nos mostrando o mapa da mina. O que nós devemos fazer, como nós conquistamos o coração de Deus através do exercício da fé. A fé em vigor, a fé em exercício, a fé sendo exercitada por nós. Do contrário, nós vamos ter uma vida cristã gélida. Você vai se tornar uma pessoa no mundo espiritual opaca, sem brilho. E quando você vê uma pessoa com fé, né? Eu vou ler um versículo para vocês aqui, 2, para ser exato, né? 1 Coríntios 15:14, assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, eu creio que o Senhor um dia colocou, como está em Romanos 5:5, uma partícula, ou derramou amor no nosso coração. Eu creio que nós temos sim esta semente de fé, que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, e se for, ele diz que tem poder para transportar os montes para o meio dos mares, olha. E este 1 Coríntios 16:13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Então minha fé tem que ter o quê? Firmeza. O que é ser vigilante? O inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que a sua fé seja apagada. Por quê? Porque o que vence o mundo é a nossa fé. Você vence o mundo, vence o inimigo, vence todas as barreiras. Então, às vezes, nós, como filhos de Abraão, estamos negativando a herança que nós recebemos de Deus, de ser um crente igual a Abraão, exercitando a fé. Saber, pois, que os que da fé é que são filhos de Abraão. Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, há um período que você pode ser filho de Abraão, como diz Gálatas 3:7, saber, pois, que os que da fé é que são filhos de Abraão. Só por aí você já viveria uma vida muito abençoada. Aí o apóstolo Paulo vai escrever, no mesmo capítulo, no versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então veja, o crer em Abraão, o exercício da fé em Abraão, faz com que portas sejam abertas. Agora imagine nós, como filhos de Deus,
exercitando a fé em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. E Gálatas 1:23, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Claro que falando do apóstolo Paulo, né? Então eu vejo assim, irmãos, as dificuldades que alguns têm de ter uma vida mais saudável, mais salutar, uma vida mais, vou dizer assim, próspera em tudo, porque ainda não descobriram, não entenderam o que significa o poder da fé. O poder da fé faz com que você tome atitudes pela fé. O poder da fé faz com que você tenha vitórias e vitórias. Tanto é verdade que a Bíblia diz assim que o justo viverá pela sua fé, de fé em fé. Então dá a entender o seguinte, que existe uma fé que ela vai amadurecendo ou ela vai se multiplicando, de certa forma, né? Que no começo da nossa vida cristã, nós temos uma fé a ponto de receber Jesus como único e suficiente Salvador. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí eu passo a viver por essa fé. Só que nesta caminhada de fé, claro, vai ter obstáculos. O inimigo vai fazer de tudo para roubar a minha fé, a minha esperança. As lutas que já apareceram na minha vida, todas as que eu já enfrentei, foi para quê? Foi uma oficina para que a minha fé ela fosse aumentada. Há um louvor que diz assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Não se desespere com os problemas. Pense assim, se eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, é porque ela é compatível com a fé que Deus me deu. Porque Deus não vai permitir que você seja tentado acima do que você pode. E a provação certamente não será maior do que a fé que você exerce em Deus. Então não se desculpe, não viva se, se autofragelando. Tem gente que tem o espírito de consumação, né? Vive ali se vitimizando. Ai, porque eu tenho sofrido tanto. Ai, porque Deus está me castigando. Ai, porque estou passando por isso. Meu irmão, levante a tua cabeça. Faça a sua parte. Haja. Mas haja mediante a sua fé. Não vá na força do braço. Crê, exercite sua fé. Amanhã, se der, a gente vai estar falando ou de escatologia, terminando uma parte que a gente gostaria, ou vamos continuar aqui nesse propósito da fé, porque você vai ver qual que é a diferença do crer e do exercitar a fé, né? O crer é para o amanhã, sempre para o amanhã. A fé é hoje. Se é para hoje, é fé. Eu consigo um milagre de Deus. Hoje à noite, Deus vai operar um milagre. Por quê? Porque a minha fé está me declarando, está me mostrando que pessoas vão ser curadas hoje à noite. Então eu não preciso chegar até a noite para descobrir que Deus vai operar milagres. Mas o senhor nem sabe se vai estar vivo até a noite, mas eu sei que o milagre está preparado por Deus. Como não é o homem que opera o milagre, é Deus. Mas nós cremos que Deus vai operar o milagre. Então, quando você passa a viver por esta fé gloriosa, é um caminho muito mais excelente, um caminho mais rápido, indolor, um caminho que você escolhe, porque a escolha é sua, né? E que você pode poupar até dinheiro, muito dinheiro por sinal. Imagina uma pessoa que é curada de câncer, uma pessoa que é curada de AIDS, uma pessoa pela fé que é curada de alguns males aí que se levar 2, 3, 4 anos para ser curado pela medicina, nada contra a medicina, porque se você não tem fé para alcançar o seu milagre, você tem que procurar a medicina. Ontem mesmo alguém escreveu, eu fui curada pelos médicos de câncer. Glória a Deus. Você exercitou a sua fé no médico, no remédio, não é pecado, né? Imagine, você vai tomar um remédio, você não acredita que aquele remédio vai te fazer bem? Não, esse remédio vai me fazer mal, eu vou tomar, mas eu sei que vai me fazer mal. Você está exercitando a sua fé para o mal. Mas se você exercitar a sua fé para o bem, até um copo com água, se você beber com fé,
você pode ter um resultado. Não, eu vou tomar esse copo com água agora. Eu já vi pastores que dizem assim, coloca agora um copo com água. Nós vamos orar, você vai tomar esse copo com água e Deus vai curar você. Qual é o problema? Você vai ver na história que Deus, na pessoa bendita de Jesus, operou grandes milagres e o Senhor, em primeiro lugar, ele foi despertar a fé natural para poder alcançar a fé sobrenatural. Para que fazer lodo e colocar nos olhos dos cegos, daquele cego? Vai até o tanque de Siloé. Ele não podia fazer como os demais? Vê, a tua fé te salvou. E saiu enxergando. E teve uns que Deus usou métodos que muitas vezes nós não conseguimos compreender e entender, mas quando você começa a falar a respeito da fé, você começa a ter a noção de que realmente aquilo era necessário daquela maneira para que o milagre viesse a ser, né, perpetuado ou realizado na vida daquela pessoa. Interessante que Marcos, capítulo 2, versículo 5, diz assim, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, teus pecados são perdoados. Marcos 4,40, então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Principalmente quando o Senhor Jesus vem sobre as águas, né? E aí Pedro olha e ele vai exercitar a sua fé. Pedro foi um homem de muita fé. Ele disse assim, Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor está. E ele lá, em cima da água, andando sobre as águas. E Jesus disse, vem. E ele conseguiu exercitar a fé e deu alguns passos. Mas de repente, a fé começou a esmorecer, né? Aí que o Senhor vai dizer assim, como é que não tendes fé? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, teus pecados são perdoados. E aqui em Marcos 4,40, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Às vezes você vê aquela pessoa que ela pensa que tem fé, mas ela ainda não conseguiu. Talvez ela esteja numa fé, repito, natural, uma fé humana, que ela é super necessária para os seres humanos. Creio porque estou vendo, creio porque estou sentindo, né, o aroma, creio porque eu estou tocando. Não, realmente está aqui, essa mesa de vidro, eu estou tocando. Se eu chegar aqui e disser assim para você, não, meu filho, essa mesa, você pensa que é de vidro, mas não, é de madeira. Puxa, mas é vidro. Então, o que eu estou vendo, estou tocando, me dá certeza que é vidro. Mundo espiritual. Você tem que exercitar a sua fé, chamando as coisas, muitas vezes, né, para o teu espírito, aquilo que aos olhos humanos não é, mas pelos olhos da fé já está concretizado. Isso significa a fé. E eu quero terminar, irmãos, hoje falando sobre somos filhos de Abraão pela fé. O próprio Deus nos dá um parecer em que devemos seguir, e isso é mais profundo do que podemos imaginar. E o que significa ser filho de Abraão? Saber que os que da fé é que são filhos de Abraão. Filho tem direito que só cabe aos filhos. Você viu aquela mulher, Cirofenícia? Jesus disse, não é lícito eu tirar da boca dos filhos o pão. Então há pão para os filhos. Há uma promessa de Deus para aqueles que são da fé em Abraão. Não é que você seja melhor, é que esta fé que você adquiriu te faz melhor. Você não é melhor do que ninguém, mas o fato de você pegar esta fé e exercitá-la, você já sai na frente. Gálatas 3,9, de modo que os que da fé são abençoados como o crente Abraão. Então veja, Abraão foi super abençoado. Se eu sou filho de Abraão, eu sou super abençoado. Não é apenas em dizer que eu sou, mas ser de fato, dentro desse sentido da palavra. Filhos têm direitos que só cabe aos filhos. Eu tenho 3 filhos. A minha vizinha aqui tem 2 filhos. Os filhos dela não entram na minha herança. Os meus, sim.
os filhos da minha vizinha podem até se usufruir da herança dos meus filhos e da minha herança, da minha casa, mas não dá o direito de ser proprietários, herdeiros. Então veja, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, se nós abraçamos o Evangelho de Cristo, nós abraçamos esta causa, nós cremos que Jesus é o único suficiente Salvador, nós temos uma herança. Há uma diferença. O 3,26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus. Opa! Então nós somos promovidos, com certeza. Filhos de Abraão são promovidos a filhos de Deus, pela fé. E aí você vai para Gálatas 5,5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Veja, esperança da justiça que provém da fé. E eu termino falando sobre Efésios 3,12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ousadia, confiança é para aqueles que exercitam a fé. Então, se você está em Cristo, você pode sim viver uma vida maravilhosamente na presença de Deus. Agora, a fé não é de todos, por incrível que pareça. Segundo Tessalonicenses 3,2, diz assim: para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Como assim, pastor? Todo mundo tem fé? Sim, mas não a fé de Abraão. A fé que Deus derramou juntamente com este amor verdadeiro para que nós exercitemos a fé pelo amor. Por que nem todos são da fé? Porque nem todos recebem Jesus como único suficiente Salvador e nascem de novo. Então as criaturas, cabe aquele fé da religiosidade, a fé natural, aquela fé que tem que estar ali olhando, né, vendo para poder crer. A fé de Abraão é outra coisa. Tanto é verdade que no sacrifício de Abraão, ou quando Abraão vai levar o seu filho, ele vai exercitar sua fé dizendo assim: olha, eu e o moço vamos ali adorar e nós voltaremos. Ele sabia que ia sacrificar o seu filho. Como que ele tem essa dedução? Ele tem essa clareza de espírito. Nós vamos adorar e nós regressaremos, nós voltaremos. É porque na cabecinha de Abraão, o nosso pai na fé, estava assim: eu sei que eu vou sacrificar meu filho, mas Deus vai ressuscitar ele. E você vê isso claramente em Hebreus, que ele acreditava que Deus era poderoso para fazer ressuscitar o seu próprio filho. Então, meus amados, eu quero orar por você, pedir a Deus que Deus manifeste a sua glória, a sua Shekinah, e que a sua fé seja aumentada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos a tua bênção, pedimos as tuas mãos estendidas sobre nós, porque nós cremos em milagres, cremos em respostas, declaramos que não existe outro Deus além de ti. Pela fé nós exercitamos a nossa fé, pedindo a bênção em favor de todos os que nos veem, todos que nos ouvem, e que o milagre aconteça tanto na vida espiritual como na vida familiar, na vida física, financeira, que nós tenhamos esta liberdade da liberdade do teu Espírito Santo e que possamos viver por esta fé gloriosa que o Senhor concedeu um dia ao nosso coração. Por favor, Senhor, nos abençoe, nos dê a tua bênção, nos guarde, nos livre, nos proteja e que nós tenhamos uma quinta-feira abençoadíssima. É o que eu te peço pela fé na pessoa bendita de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. É a minha oração, eu pedi no nome de Jesus. Amém.